vez por mês, se reúne para montar uma espécie de sarau, onde a gente não necessariamente lê livros, mas conversa sobre relacionamentos. E essa noite nós não vamos conversar sobre relacionamentos num sentido mais coloquial, mas pegar uma experiência muito própria, muito rica, muito sui generis, na verdade, uma experiência pioneira, né, do João, que vai nos contar a trajetória dele, e os aspectos do relacionamento vão estar já embutidos, né, em toda essa trajetória rica, que, como a gente estava falando, virou alguns livros, né? Esse aqui é apenas o último, Viagem Solitária, editado pela Leia, Memórias de um Transsexual 30 anos depois. Eu acho que, para a introdução da minha parte, já está mais do que bom. Vamos ao que interessa. Só como a gente estava falando aqui, João, esse DR é um DR especial, então hoje a gente veio mais para ouvir do que para falar, a gente veio para conhecer a história do João. Dizer que é um prazer muito grande, que eu fico muito feliz de te receber. Pessoalmente, está sendo um dia de grande aprendizado. João, a gente estava conversando no carro e eu disse para ele: João, tu tem qualquer coisa de aquariano nessa tua vida, porque tu veio para transformar e para revolucionar. E ele disse: não, eu não tenho qualquer coisa, eu sou aquariano, né? Um dia depois do meu aniversário. E o João é uma dessas pessoas que veio realmente, de uma maneira muito sensível, transformar a realidade das pessoas. Então, seja bem-vindo a Porto Alegre. Bom, algumas pessoas aqui, não sei se já me viram na mídia, devem conhecer parte da minha história, né? Eu dei uma entrevista de frente para a Gabi, e também no Jô Soares, recentemente. Eu sou considerado um transexual masculino, ou um transhomem. O que é isso? Eu nasci com um corpo de mulher, normal, sem nenhuma anomalia. E desde pequenininho, que eu me entendo por gente, 3, 4 anos, eu já me sentia um menino. Eu achava que eu estava certo e o mundo estava errado. Depois eu fui crescendo e mudei de ideia. Vi que eu é que estava errado e o mundo estava certo. E agora, depois de velho, eu descubro que eu estou certo e o mundo está errado. Eu vou explicar melhor isso mais detalhadamente. A gente nasce já tudo programado, né? Tanto qualquer pessoa, quando a mãe descobre que na ultrassonografia vai ser um menino ou uma menina, já escolhe o nome, já escolhe a cor da roupa, já escolhe os brinquedos. Então, você já nasce cirurgiado. A primeira cirurgia que você passa é essa. Todo mundo passa essa cirurgia. E aí você cai na caixinha. A gente vive em caixinhas, né? A gente está na caixinha do útero, depois a gente vai para a caixinha da família a gente vai para a caixinha da escola a gente vai para a caixinha do trabalho e, finalmente, a gente vai para o caixão. Então, a nossa vida normalmente, tentar se encaixar dentro dessas caixinhas. E eu, como não consegui me encaixar dentro dessas caixinhas, virei um marginal. Porque todo mundo que sai fora da caixinha leva um carimbo e paga um preço por essa marginalização. Eu nasci numa família de classe média, tive a oportunidade de estudar, o que favoreceu muito. Também não tive uma educação religiosa. Minha mãe dizia que Deus era a força da natureza, o que faz a sementinha nascer. E aí, isso para mim me bastou, e, de certa forma, eu não tive as ótimas muletas, né, que a religião proporciona nos momentos difíceis. Eu tinha que aguentar sozinho pelas minhas próprias pernas. E isso tudo numa época em que eu nasci em 1950. Eu estou com 62 anos. Eu nasci numa época em que ninguém falava em transexualidade, ninguém sabia o que era isso. Então, eu não sabia que eu era, porque eu também não me encaixava no mundo homossexual. Qual é a diferença entre um transexual e um homossexual?
O homossexual, né, é definido como uma pessoa que simplesmente gosta de uma outra pessoa, tem desejos, ou, enfim, uma afetividade por uma pessoa do mesmo sexo biológico que o seu. Ela está satisfeita com o corpo dela, ela não tem nenhum problema de identidade com o corpo dela. É uma questão de orientação sexual. Então, a pessoa pode ser heterossexual, se gosta do sexo oposto, homossexual, se gosta do mesmo sexo, ou bissexual, se gosta dos dois sexos, ou assexual, se não gosta de sexo nenhum. A transexualidade não é um problema de orientação sexual, meramente. É uma questão de identidade sexual. Quer dizer, há um desencontro entre o eu psico, vamos dizer assim, o psiquismo da pessoa, ou a identidade da pessoa, ou a subjetividade da pessoa, enfim, e o corpo com que ela nasceu. Então, esse desencontro é que normalmente se denomina de transexualidade. A transexualidade, ainda hoje, é considerada uma doença. A homossexualidade, não mais, pelo menos teoricamente, né? Embora os crimes homofóbicos continuem aí, mata-se um transexual, mata-se um travesti e um gay a cada 24 horas aqui no Brasil. A França já mudou isso, né? A França foi o único país do mundo que despatologizou em 2010 a transexualidade. Na verdade, é transexualismo, porque esse sufixo ismo quer dizer doença. Então, e que doença é essa? Segundo a medicina, né, seria o que se chama de transtorno de identidade de gênero. Olha que palavrinha bonita, né? Que expressão bonita. E quer dizer simplesmente que é um doente mental. Então, eu sou um doente mental. Eu devia estar num asilo de loucos. Mas estou aqui dando essa palestra aqui, que eu espero que se torne depois num debate. Vocês podem fazer perguntas para a gente trocar ideias. João, continuando. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Dentro dessa história que você vem contando, da sua trajetória, né? Acho que 2 pontos interessantes. Qual foi aquela experiência chave para você? Muitas vezes ela acontece, né, na infância, aquele dia em que algo iluminou para você. Opa, o meu caminho aqui é outro, né? Não teve um dia. Se teve, eu não lembro. Isso é um processo. Foi tão orgânico. Eu acho que as identidades, tanto as hétero, como as homos, como as trans, enfim, não importa, eu acho que elas são formadas socialmente. Eu acho que o ser humano é um ser social. Eu acho que a gente só pode se definir a partir do outro, né? A gente sabe que é moreno porque o outro é louro, sabe que é gordo porque o outro é magro, né? Sabe que é hétero porque tem o homo, porque se não houvesse o homo, como é que você se definiria como hétero? Enfim, então, quando a gente começa o discurso linguístico, e isso é que é o perigoso, porque isso tem um poder muito grande, né? Não só de descrever as coisas, mas também de nomeá-las, né? Deixa eu só, para não perder o fio da meada, que eu ia continuar aqui. Eu vou voltar à minha história, mas só para completar a questão da transexualidade e da homossexualidade. O transexual também tem orientação sexual. Um transexual pode ser heterossexual, ou seja, gostar, no meu caso, por exemplo, né, eu sou definido como um transhomem, eu prefiro essa palavra porque quando você fala homem transexual, você usa o transexual como um adjetivo do homem, né? E eu prefiro transhomem porque personifica, torna-se a pessoa responsável pelo ato dela, se torna um sujeito, que é o responsável pela ação. Então, eu acho o substantivo mais forte que o adjetivo. Esse meu livro, aliás, e essa colocação de transhomem, eu devo aqui à minha parceira, a minha mestra também, que está aqui, a Simone Ávila, que é quem faz a autoria do autor no meu livro, que a tese dela de doutorado é sobre transexualidade masculina.
Então, um transhomem, por exemplo, ele pode ser hétero, ele pode ser gay, ele pode ser bissexual. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que nasceu homem, tentou ser homem a vida inteira, embora forçando a barra, né? Por causa da família, para não ser rejeitada. Ela entrou para a Marinha, chegou a ser oficial de Marinha, foi capitão de corveta, né? Chegou a casar com uma mulher. Por inseminação, ela engravidou a mulher dela, porque sexualmente era uma relação muito difícil para ela. Ela já se travestia nessa época, mas a mulher aceitava, e ela acabou tendo um filho com essa mulher, e aos 40 anos ela dá um basta na vida dela e resolve assumir a transexualidade dela, a identidade feminina dela, e chega para o comandante e conta a história, né? Claro que ela foi para a reserva, ou ela está na justiça hoje lutando contra isso. Bom, mas, enfim, mas vamos supor que ela, não é o caso, mas vamos supor que ela continuasse casada com a mulher dela, porque já tem uma relação de muitos anos, já se habituou, já se apaixonou, já gostou, enfim, tem um filho conjunto. Ela seria um trans gay. Ou, melhor, né, seria uma relação de duas lésbicas, porque aí, na verdade, o que importa é a identidade da pessoa. É isso que define uma pessoa, é a identidade de gênero dela. Porque gênero é diferente de sexo. Não confundam. Sexo, numa linguagem simples, seria a parte biológica da gente, né? E o gênero seria o masculino ou feminino, que isso todos nós temos, tanto os homens quanto as mulheres, podemos ter doses de masculinidades e feminilidades, que são coisas definidas pela cultura dentro de um determinado momento histórico, né? Então, o que é ser homem, o que é ser mulher? Hoje estávamos até conversando isso na hora do almoço, né? Vamos voltar a isso depois. Vou continuar a minha história, porque senão não vai dar tempo. Então, eu cresci como um menino, quer dizer, como um menino, não. Eu me senti um menino, mas eu tinha 3 irmãs, e era aquela... Sofri homofobia na pracinha, quando eu ia brincar. Me chamavam de Maria Homem, né, que era a terminologia da época. Na escola, a homofobia não foi muito grande, porque minha mãe era professora na escola. Então, a minha professora também gostava muito de mim, mas, quando chegou no dia da criança, tinha 2 saquinhos, assim, um de bola de gude e outro de pulseirinha. Quando chamou meu nome, eu passei a mão do saquinho de bola de gude, aí a professora segurou assim o meu punho e disse: não, o seu saquinho não é esse. Se você levar as bolas, nenhum menino vai querer levar a pulseirinha. E eu fui obrigado a levar a pulseirinha. Claro, dei para minha irmã, que adorou, mas esse desencontro, eu me apaixonava. Desde 6 anos eu era apaixonado pelas meninas, mas a minha paixão se resumia a olhá-las, a ficar pertinho delas na forma, para entrar na escola, mais nada. E eu fui aprendendo que eu não podia demonstrar minha afetividade, porque não seria aceita. Aos poucos, não é uma descoberta de um dia para o outro. Sim. É um processo, né? Cada vez você vai vendo que tudo é proibido, tudo é considerado errado, feio, enfim. Aos 9 anos, minha mãe me leva numa psicóloga, porque eu era um menino, né? E aí a psicóloga, na análise dela, até teve o bom senso de dizer para minha mãe não forçar eu usar roupas femininas, né? Não me impingir demais isso. Pois é, isso que eu queria perguntar. Quando é que você vai lá e pega as bolinhas ao invés das pulseirinhas? Quando é que você pega e troca a sua roupa? Eu tinha 7 anos. 7 anos você troca a sua roupa? 7 anos. Todo aniversário que eu tinha, que na hora de apagar o bolo, o desejo que eu fazia, eu fechava os olhos e falava: quero ser um menino. Meu herói era o Pinóquio. Não porque ele mentia, mas porque ele era um menino de pau e ele queria ser um menino de carne e osso, como eu também desejava, né? Ou Peter Pan, que não crescia nunca. Eu também não queria crescer, porque eu sabia que a infância era um grande álibi em termos sexuais para mim. E eu crescer, eu seria obrigado a assumir uma pessoa de coisa. Um dia me disseram assim: quando você fizer 12 anos, você vai virar uma mocinha.
Quis morrer. Medo. Cara, no dia que eu fiz 12 anos, eu não queria nem levantar da cama. Não queria nem, porque, na minha cabeça, se fez 12 anos, pô, no dia seguinte virou uma mocinha. E eu, na verdade, fui menstruar aos 14 anos de idade. E que eu chamo no meu livro da menstruação, porque foi uma menstruação para mim, que foi um monstro aquele negócio. Entendeu? Constatar que havia uma série de órgãos que eu sabia que existiam, mas, graças a Deus, eu não via, né? Eu já tinha nítidas ansiedades de ser pai, e, porra, aquele negócio ali, além da menstruação, começa a crescer os seios, aí a dose foi cavalar. Palavra perfeita, cavalar. E aí, esmurrava os seios para ver se entrava para dentro, não para me machucar. Eu achava isso, e acho, uma atitude de sanidade minha. O corpo crescia, a revelia do que eu me sentia. O corpo era um obstáculo ao desejo. Né? E, em vez de ser um instrumento de sedução, ele se tornava um obstáculo ao desejo. Que isso todos nós vamos viver aqui na velhice. Né? De outra maneira, não no nível propriamente sexual, até envolvendo o desejo, né? Mas que eu também faço esse traço, esse paralelo no meu livro. E aí eu, quando chego aos 16 anos, pela pressão da família, bom, eu entro resolvo fazer esporte, vou fazer saltos ornamentais de trampolim, que é um esporte individual, que é na água, que eu sou muito calorento, e, enfim. E aí eu consigo me tornar campeão brasileiro de saltos na classe feminina, né? Mas isso melhora meu físico, eu fico com os ombros mais largos, eu fico com as pernas musculosas, e o meu corpo fica eu fico mais satisfeito com ele. Mas não resolve a questão, para mim ainda não resolvia. Eu ainda continuava sendo vista como uma mulher, né? E sendo, portanto, desejada por outros como uma mulher. E, poxa, como a Simone de Beauvoir coloca, quer dizer, uma das questões importantes no desejo é você se saber desejado como você gostaria, né? Talvez isso seja uma das coisas mais excitantes, né? É se saber desejado como você é. E eu nunca conseguia me sentir desejado como eu me sentia, e sim como o meu corpo demonstrava. Então, era complicada a coisa, um conflito terrível. E aí eu resolvo virar mulher. Ou melhor, essa é uma brincadeira falar virar mulher, porque não é possível virar mulher. Mas eu resolvo tentar. Sabia que não ia dar certo, mas, aos 16 anos, as 3 irmãs ali, para me dar vestido, dar salto alto, dava tudo que eu quisesse, minhas irmãs davam para mim, não tinha hora para chegar em casa, a mamãe não me cobrava nada, e eu era uma mulher bonita. Segundo a concepção lá do pessoal, eu das filhas era mais bonita. E aí fui para os discos dançantes da época, década de 60, né? E agradava, os rapazes começaram a classe dos paqueradores, né? E eu achava tudo muito divertido, muito engraçado. Eu, na verdade, eu me sentia um travesti, vestido de mulher. E eu... Enfim, aí arranjaram um namorado para mim, a minha irmã, com uns amigos, porque, na época, eu frequentava o Teatro Municipal, eu sou do Rio de Janeiro, e eu gostava de música clássica. E tinha um grupo que ia sempre, e um dos rapazes lá do grupo, junto com, enfim, um amigo e minha irmã, resolvem, né, que dá um jeito para eu namorar. E eu namoro o rapaz 1 mês. Ele era um bonachão, baiano, assim, mas tinha 25 anos, mais velho que eu. Um cara sensível, que dava para conversar. Mas o primeiro beijo que ele me deu, acabou o namoro ali. Não consegui adiante. Teve um segundo. Enfim... Né? Teve um segundo, né? Teve um segundo que eu conheço num bar, mas um homem muito feminino, assim. Ele falava muito, ele gostava de... E eu ouvia, achava ele divertido, ele tocava violão também, ele tinha muitas coisas parecidas comigo. Ele era um estudante de medicina. E, na época, não esqueçam, estávamos em plena ditadura militar. Você estudava psicologia na época? Não, ainda não. Estou na adolescência. Ainda não cheguei a... E aí tem um corte na tua vida, né? Teu pai é exilado.
Ele opta pelo Uruguai, conhece o Darcy Ribeiro. Eu estou tentando acelerar algumas coisas aqui, porque já vi que vai ser curto tempo. Né? Vamos lá. Teu pai é exilado. Papai é exilado em 64 com golpe. Ele é caçado, é exilado e vai para o Uruguai, fica 3 anos no Uruguai, e eu passo a ir todas as férias ao Uruguai. É quando eu conheço Porto Alegre. Eu vinha de ônibus do Rio, 48 horas de viagem, chegava aqui em Porto Alegre, na rodoviária, para pegar o ônibus das 10 e ir para Montevidéu. Então, eu nunca consegui conhecer Porto Alegre. Pelo jeito, vou continuar sem conhecer, porque amanhã já estou indo embora. Mas aí tu conheceu. Aí tem duas questões. No livro está claro o seguinte: a tua família nunca se assustou, né? Ela nunca foi radical nessas questões, né? Ela não te forçou a nada, né? Ela parece assim, ela dava um norte, você não obedeceu esse norte, não obedeceu essa bússola, e todo mundo foi te deixando. Na verdade, ninguém falava nada diretamente a mim. Eu é que, aos 20 anos, mais ou menos, 21 anos, cheguei para a mamãe e resolvi: olha, mamãe, vamos conversar. Aí eu abri o jogo para ela. Olha, eu sei que não vai ser surpresa para você, porque você me levou ao psicólogo aos 9 anos, então você já... E como mãe, toda mãe saca tudo, né? Eu sempre me senti um menino, me sinto um rapaz, e gosto da fulana de tal, e estou pensando em sair de casa e morar com ela. Eu não vou contar em detalhes, porque senão vocês não vão comprar o livro, né? Está tudo escritinho no livro. Mas aí tem o corte do Darcy Ribeiro. O Darcy, eu vou para o Uruguai. Senta aqui na frente, Luísa. Faz favor. Minha convidada de honra. Faz favor. Luísa é advogada, minha amiga virtual. Eu estou conhecendo ela pessoalmente agora. Já a conheço do Facebook. Senta aí, Luísa. Então, enfim, eu vou para o Uruguai todas as férias. Eu tinha 15 anos de idade, 14 aos 16, eu vou para o Uruguai até os 17. E lá eu conheço os exilados todos, conheço os filhos dos exilados, e conheço o Darcy Ribeiro, que morava com a Berta, morava perto da minha casa. Eles não tinham filhos, eles não tinham... E eu ia fumar na casa deles, porque meus pais não fumam, e eu ia fumar escondido. O Darcy fumava, e tinha cigarro minister, e achava ótimo, porque o cigarro uruguaio era horroroso. Então, e ele me tratava de igual para igual. E aí eu comecei a frequentar a casa dele, ele começou a me ensinar a ler poesia, me botava para ler Carlos Drummond de Andrade, aquele Padre e a Moça, que é um poema longuíssimo, que fizeram um filme depois, um poema escandaloso, né, que o padre rouba a moça, enfim... Joaquim Pedro de Andrade, o início do cinema novo, né? Uma época bem efervescente novo, da cultura nacional. E a casa do Darcy estava sempre cheia de jovens que vinham do mundo inteiro. Ele era um homem muito interessante, ele era um homem que dizia as coisas que eu não conseguia dizer. Ele foi me ensinando a falar palavrão. Eu não falava palavrão. Se eu falasse frescura dentro de casa, papai tinha um treco. Não podia falar frescura. Aí o Darcy dizia para mim: fala merda. Merda. Não, enche a boca de merda, fala merda. E a minha dificuldade em conseguir vencer o medo das palavras, isso eu devo a ele, por isso eu estou aqui falando, porque não tem mais medo de falar. Medo das palavras. Se você tem medo até das palavras, aí a vida fica muito mais difícil, né? A gente tem que diminuir os monstros. E o Darcy era um homem... Não amoral, porque ele mesmo dizia que isso não existe, né? Toda pessoa tem uma moralidade, mas era um cara que rompia com todos os valores. Ele contava piada na frente dos meus pais, com os maiores palavrões. Uma vez chegamos na casa dele, ele fumando um charuto, virou para minha mãe e disse assim: dá um traguinho aqui, vamos fazer aqui o charuto da paz. Aí mamãe virou e disse: não, obrigado, eu não fumo. Aí... O Darcy virou assim, rapidamente, disse: quantos anos você tem? Que é uma pergunta que não se faz a uma mulher, ainda mais naquela época. Aí mamãe, na época, disse 40 e poucos que ela tinha. Aí o Darcy virou e disse: já está na idade de se viciar. Quer dizer, ele rompia com o óbvio, né? Ele desafiava, isso me encantava.
detestava, imagina dizer isso para meus pais. E meus pais tinham um respeito absoluto, porque com um intelectual como ele tinha o direito de falar qualquer palavrão. Era, na época, um dos 5 grandes intelectuais da República. Né? O Darcy... eu acompanhei bem de perto algumas produções dele, como o Processo Civilizatório, como ele estava escrevendo. Sim, é o grande livro dele. É um dos livros marcantes. Eu incentivei a ele a escrever um livro sobre os índios, porque ele morou com os índios muito tempo, né? E os índios... ele me ensinou muita coisa dos índios, porque os índios não têm uma atitude como a nossa de competição. É uma outra postura, né? Boa parte dos escritos do Lévi-Strauss ele leu de Darcy Ribeiro e foi lá viajar nos lugares, passou algumas horas e escreveu páginas e páginas e páginas em cima da obra de Darcy Ribeiro. Papai foi piloto de avião e ele fazia o Correio Aéreo Nacional, o CAN, ele levava remédio para as tribos indígenas também. Ele foi muito amigo do Noel Núteus também, que era um indianista, e dos irmãos Vilas Boas também. Sim, da história do Xingu, né? Que acompanha papai é outra história. Ele foi quem trouxe o Jango da Argentina para o Brasil para assumir a presidência da República. Papai foi o piloto que levou a equipe para descobrir o local onde Brasília ia ser fundado, por exemplo. Mas o velho publicou 5 livros depois dos 80 anos. Está vivo, meu pai fez 94 anos agora, acabou de renovar a carteira de motorista dele. Que maravilha. Mas, enfim, vamos falar de mim. Voltando aqui. Você na subversão, né? Você estava ali na subversão. Eu tive uma irmã também guerrilheira, colega da Dilma Rousseff, que foi torturada também pela ditadura. Então, eu não era também o único... a ovelha não era o único cabrito colorido da história, né? A minha irmã também teve uma época que ela saiu de casa, foi morar numa favela, enfim. Então, os velhos, né, com toda essa história, foram se flexionando, né? E era uma pessoa, mamãe é professora, né? Também uma pessoa sempre que se atualizava, não era uma mulher, ela nunca foi aquela mulher de obrigar os filhos a casar, ela achava que as filhas tinham que, era só a concepção dela, as filhas tinham que saber dirigir, falar inglês e saber datilografia, naquela época. Mas, enfim, quando eu chego essa fase de travesti, eu vivo, sei lá, 1, 2 anos, depois eu me canso disso tudo. Mais ou menos que idade você tinha? Eu tinha 16 a 17. Eu vivo como... Tento ser mulher, né? Mas é cada vez mais frustrante para mim, apesar de ter sido aplaudido como mulher bonita, apesar de fazer sucesso. Eu tive um certo descanso da homofobia, vamos dizer assim. Mas não me dava nenhum prazer isso. E aí eu aos 19 anos, eu entro na faculdade de psicologia e... No Rio de Janeiro. Quando entra a década de 70, é um grande alívio, porque a moda muda, né? Em 70, começa toda uma moda unissex, né? As mulheres já podem usar cabelo curto, usar calça jeans, que na época só tinha o Leo, leve, sei lá. E isso foi um grande alívio para mim. E eu, então, aos 22 anos... Foi uma tentativa de entender o que estava acontecendo ou nada a ver? A escolha da psicologia. A escola, sempre ciências humanas, né? Isso indiscutivelmente, né? Eu sabia que gente sempre me agradou, eu sempre achei muito interessante saber de gente, estudar gente. Mas era uma forma de estudar? Eu pensei em fazer ciências sociais. Eu cheguei a bambear em fazer antropologia e ciências sociais, porque, inclusive, o Darcy disse para mim, se você fizer ciências sociais, você herda toda a minha biblioteca. Olha só. Isso era tentador. Herdei alguns livros, mas a biblioteca dele agora está na fundação, né? Que eu nunca tive coragem lá em Santa Teresa, nunca fui. Nunca tive coragem de ir lá. Mas, enfim, eu escolhi psicologia, acho que por me interessar por gente, que não vou dizer que não havia uma curiosidade de me aprofundar mais também na mente humana, né?
Mas grande parte da faculdade, eu estudei matérias por minha conta. Eu estudei sexualidade, eu estudava Margaret Mead, que na época era um sucesso, né? As pesquisas que ela fazia nos povos primitivos, lá em Samoa. Aí eu fui descobrindo que as condutas sexuais variam de acordo com a cultura, né? O que hoje aqui é masculino, de repente é feminino em outro povo. Eu fui descobrindo uma pessoa de coisa, uma pessoa de mitos, né? E eu aí me formo com 23 anos. Sim, com 22, isso é importante. Com 22 anos, eu saio de casa, vou morar com a minha namorada, né? E eu, claro, fiz o enxoval todo escondido. Ninguém me deu presente para nada. Esse é o problema do marginal, né? Tem que pagar tudo. E no escondido. E aí eu começo a viver uma dupla identidade social, não psicológica, não era não tinha uma dupla personalidade. Eu tinha uma questão de 2 gêneros, eu vivia 2 gêneros ao mesmo tempo. Ou seja, eu era mulher para os conhecidos, para a família, para a faculdade, e era homem para os desconhecidos. Na rua, eu passava como um rapazinho imberbe, né? Enfim, um efebo, vamos dizer assim, né? E aí eu nunca sabia como iam me tratar. Eu entrava num bar, por exemplo, eu ficava esperando se iam me tratar de senhor ou de senhora, para eu saber se eu afinava a voz ou se eu engrossava a voz, né? E fui começando a me aprimorar na roupa, na gesticulação, né? E a cada minuto eu podia sofrer vamos dizer assim, uma desestabilização, né? Eu podia ser pego em flagrante. Desmascarado. Ser desmascarado, né? Eu estava assim, num bar com a minha mulher e, de repente, entrava alguém que me conhecia e me tratava pelo nome feminino. Aí já viu, né? Era o táxi nisso foi um ensinamento. Eu fui ser chofé de táxi aos 22 anos, que pagava o aluguel da minha casa. Naquela época usava farda, né? Usava uma camisa caqui, uma gravata preta. E eu dava aula, eu passei a dar aula em 3 universidades no Rio e ainda fazia mestrado numa das faculdades. E aí eu chegava na faculdade, né, de farda, e tirava a gravata, tirava a camisa e entrava de mulher na faculdade para dar aula. O cara do estacionamento não entendia nada, né? Era uma confusão. Mas, enfim. E outras coisas que eu passei no banheiro da faculdade, né? Eu entrava no banheiro feminino com alunas minhas dentro do banheiro, e a dona do banheiro virava e disse: banheiro de homem é lá. Olha que mico, na frente das minhas alunas, né? Resultado, eu deixei de frequentar o banheiro feminino e passei a frequentar o banheiro dos professores, que eram 3 andares acima, enfim. E os professores também me discriminavam, né? Eu fazia uma figura andrógena, né? Todo mundo morria de curiosidade da faculdade para saber quem era aquela professora, quem era aquela figura. A minha turma vivia cheia de gente, né? De outras salas, inclusive. Eu, quando entrava em sala no primeiro dia de aula, eu tinha que dizer o meu nome em bom tom, né? Bem alto, para não haver confusão. Mas, enfim... Entre os alunos era muito negativo por conta dessa confusão que se fazia? Nada, os alunos me adoravam. Porque eu tinha que desenvolver algumas capacidades extras. Eu tinha que estudar mais do que qualquer outro professor. Eu tinha... Exatamente, para ter conteúdo à aula. Segundo, o inferno nos professores, né? Os alunos são uma maravilha, o inferno são os outros professores. O inferno são os outros, como diz o Sartre, né? Então, eu tinha que estudar muito, eu tinha que ficar em pé, eu nunca ficava sentado para falar, para ninguém dormir. Eu era um professor atípico também, porque eu nunca reprovei por falta, nem proibia a cola da minha sala. As minhas provas, vocês podiam ter consulta, podia colar, porque o tipo de pergunta que eu fazia tinha que ter assistido a aula, tinha que entender do assunto, que eu queria era a opinião de cada um realmente. Então, eu nunca reprimia aluno nenhum. Se começasse a ler o jornal da minha sala, eu dizia: pode ler lá fora, não tem problema, a presença está garantida. Porque eu partia do princípio que todos eram adultos ali, e se estavam ali é porque tinham interesse. Bom, mas continuando, e eu então passo 1 ano e meio dirigindo táxi como homem. Só 2 velhinhas descobrem que eu sou mulher
filhas da puta. Né? Mas com uma identidade feminina. Aí é que era o problema, porque toda vez que eu tinha que apresentar a minha documentação, por exemplo, uma blitz, né, era um inferno. O guarda olhava assim e disse, mas documento da sua irmã para cima de mim? E eu quase que preferia dizer que era mesmo da minha irmã do que provar que era meu, porque era tão mais complicado, né? Cinema, por exemplo, eu pagava inteira para não mostrar minha carteira de estudante, né? E assim foi a minha vida. E até que eu chego aos 27 anos e descubro que há uma equipe num hospital pioneira lá no Rio que está estudando a transexualidade. E eu me submeto aos testes, aos exames, né? E, enfim, acabo me operando em 1977, portanto, 20 anos antes da cirurgia ser legalizada no Brasil, embora ela tenha sido legalizada em 97, o SUS só começa a fazer a cirurgia em 2008, quer dizer, bem mais tarde, né? E isso depois a gente fala um pouquinho sobre a cirurgia. Mas eu faço, basicamente, 2 cirurgias, que são as principais, no meu caso, de mulher para homem, que é a mastectomia, que é a retirada dos seios, que é um grande alívio social logo. Você poder ir à praia, por exemplo. Um transhomem não vai à praia, é um inferno. Ele fica limitado a uma série de situações, né? Desculpa, você tinha que idade? 77 a 27 anos. Eu tinha, 27, eu tinha a idade da capa. É a capa desse livro aí, ó. É o seu turning point. Aí eu não tomo hormônio ainda. Né? Na de baixo eu tenho 14, olha, como mulher. Mas na de cima. Uma gata. Também. Na de cima. E aqui um gato. Aí eu estou com 27, acabo de me operar, mas ainda não tomo hormônio. Eu não podia tomar hormônio. Como é que ia ser uma mulher barbada dando aula? Não dava, né? Então eu peço demissão das faculdades, eu fecho o meu mestrado, enfim, e vou me operar na ilegalidade, né, um sufoco danado. Porque e cai na marginalidade de novo. Em clínicas... Como? E cai na marginalidade de novo. Nunca sai dela, né? Mas aí com a sociedade te jogando na cara, né? Porque perde o diploma. Sim, perco tudo, né? Perde tudo. No momento em que eu me opero, né, eu faço a esterectomia também, né, que é a retirada dos órgãos reprodutores internos, jogo tudo no lixo hospitalar com o maior prazer. E aí, meu médico é processado, né, o Roberto Farina, na época, que era um grande cirurgião plástico, e ele é processado não por minha causa, por uma cirurgia que ele fez em 71, de homem para mulher, e ele é condenado a 2 anos, ele fica em sursis, que é primário, mas ele, embora os médicos internacionais todos tenham dado apoio a ele, mas ele nessa época era proibido, era ilegal. Né? Era ilegal. Hoje tá legalizado. Nós estamos em 77. Ela só vai ser legalizada 20 anos depois, em 97. E tudo era proibido. Para me operar, eu tinha que ser uma clínica de um conhecido, escondido, com uma ficha dizendo que era a operação de apendicite, foi o que deu na minha ficha. Aí chegava o médico de plantão para me examinar, olha que merda, né? Não podia me examinar, porque ia descobrir tudo, aí eu tinha que... Aí a enfermeira querendo me dar banho, e aí eu tinha que bancar o cara pudorento, né? Não, eu tenho vergonha de tirar a roupa, mas eu sou profissional, eu estou acostumado, eu bancava o babaca completo. Enfim, olha, haja jogo de cintura. Minha vida foi um jogo de cintura o tempo todo. E aí depois de me operar, eu resolvo tirar. Como é que eu ia ser homem com documento de mulher, né? Era terrível. Naquela época eu não podia entrar na justiça, como hoje já se pode, embora hoje ainda não seja garantido você conseguir a mudança de identidade. Depende do juiz, se ele não for homofóbico. E Mas isso não está regulado legalmente? Não está regulado? Não. O que existe é o seguinte... Você, para se operar hoje no Brasil, você precisa de um laudo psiquiátrico, né, dizendo que você é transexual. Verdadeiro ainda por cima, porque tem o falso, eu não sabia, matei. Então, é o seguinte, você tem que submeter a uma terapia de 2 anos,
uma equipe médica com psicólogo, psiquiatra, assistente social, endocrinologia. Teoricamente é isso, mas as equipes nunca estão completas, né? No Rio, por exemplo, não existe endocrinologista. Quem receita o hormônio é o psiquiatra, por exemplo, né? Então, você se submete a 2 anos para, no final de 2 anos, né, pedindo pelo amor de Deus, tendo que se submeter muitas vezes a uma equipe homofóbica também. Muitos psicólogos e psiquiatras e médicos são homofóbicos. Porque como é que você define o que uma pessoa é transexual ou não? Qual é o perfil, que metodologia científica, como é que se diagnostica um transexual? Baseado em quê? No gênero? Do que é feminino ou masculino? Mas olha só que palhaçada, né? Nesse sentido, então, eu vou dar o laudo para a Dilma Rousseff de transexual, porque ela é bem masculina, né? Ela tem o poder, ela tem a decisão, ela tem todas as qualidades referentes ao mundo masculino, está na Dilma Rousseff. Né? Então, muitas vezes, você vê transexuais que são obrigados a sentar de perna aberta, segurar o saco e cuspir no chão para provar que é um transhomem, para o outro perceber que você é um transexual masculino e vice-versa. Eu conheço uma transexual, uma transmulher, né, que estava fazendo um dessas terapias, e porque ela foi de calça comprida, não se maquiou e estava sem brinco, já acharam que não era um transexual verdadeiro. Não era genuíno. Não era genuíno o caso. Quer dizer, então, essa postura da gente julgar o outro por um mundo que a gente chama heteronormativo, onde as normas são ditadas pelo mundo heterossexual, né? E que são normas criadas historicamente e culturalmente, né? A heteronormatividade acaba sendo falha, porque ela se baseia no conceito cultural local, que difere de qualquer outro lugar de repente. Com certeza, local, né, e histórico, porque dependendo da época também as coisas mudam, né? Hoje, esse papo de gênero é super interessante, a gente pode abordar ele depois no debate. Eu vou continuar a minha história, porque senão não chego no final. A gente até, inclusive, pensou em fazer um outro programa sobre isso, porque hoje, no almoço, o João fez uma pergunta simples e ficou todo mundo se olhando, né? Que ele perguntou, mas, afinal, o que é ser homem? Não responde, não. Não tem nem a resposta. Nem... Parece que eu quisesse. Vou deixar os homens aqui presentes comecem a pensar nessa pergunta. No final, a gente pode até abordar essa questão. E os guris ficaram também olhando para o João assim, ninguém soube dizer e ficou esse silêncio no almoço. Bom, mas voltando, continuando a minha história, né? Eu estou falando grosso modo, porque os detalhes estão todos no livro. Vamos embora que o tempo está correndo. Eu estou aonde? Me formei, aí eu, como não podia entrar na justiça, vou no peito da raça no cartório com uma amiga minha transexual, uma transmulher já operada, ela que me ensina a andar o caminho das pedrinhas, que eu estava morrendo de medo. Aí ela disse, não, vamos lá no cartório. Você é sua testemunha, deixa comigo, se tiver qualquer problema eu falo, senão você pode falar besteira. Aí eu botei uma roupa bem matuta, assim como se eu fosse interiorano, e fomos para um cartório do subúrbio. Botou enxada em cima do ombro. Era uma calça quadriculada, eu me lembro, uma blusa estampada, era aquela coisa de mais mau gosto que pode haver, assim, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Estacionou o caminhão na frente do... Como se fosse um matuto mesmo, verso do interior, meu pai nunca me registrou, eu ia me registrar pela primeira vez para poder servir ao exército. Aí, quando o cara pergunta, qual é a sua idade? Eu estava com 27, né? Aí minha amiga diz, 18. Eu fiquei calado. Enfim, aí o cara tem que pagar uma multa. Eu não tinha dinheiro, ela me ajudou a pagar, enfim. 15 dias depois eu fui lá e peguei a certidão. E fiquei com menos 9 anos na minha certidão. Mas o que aconteceu de fato depois, né? Depois eu tive que tirar todos os documentos, eu não vou contar não, isso aí vocês leem. E eu perdi, quando eu
adquiro uma identidade social, né? Na minha carteira de identidade masculina, eu perco todo o meu currículo escolar. Eu deixo de ser psicólogo, eu deixo de ser professor universitário, eu deixo de ser mestrando, eu tinha um consultório também, atendia, eu perco tudo. Eu passo a ser um analfabeto. Com a mudança da lei, não podia ter buscado isso agora? Como? Com a mudança da lei, hoje não tem hoje, como. hoje deveria, como a Argentina fez agora. Isso é que é o certo. A Argentina acaba de, há um mês atrás, mais ou menos, aprovar uma lei que você pode mudar o seu nome e o seu gênero independente da cirurgia. Isso é um grande avanço. Aliás, a Argentina tem demonstrado, apesar da inflação, apesar de uma porção de coisas, nesta parte, né, do movimento LGTB, ela tem sido... É o primeiro país a fazer isso? Ou outros países europeus? Não, é o primeiro país na América do Sul, que eu saiba. Nem a Espanha fez. A Espanha, ela aceita já a mudança sem a cirurgia, mas não do gênero, não é isso? Não aceita, só que é necessário. O laudo, é isso. É necessário o laudo. Só para quem não ouviu. Exatamente. Repete só para quem não ouviu ali, que a Espanha... Na Espanha, você já pode trocar o nome e o gênero sem cirurgia, mas você precisa ainda do laudo dizendo que você é doente mental, ou seja, que você é transexual, que você tem um transtorno de identidade de gênero. Então, isso hoje é um movimento internacional para tentar despatologizar a transexualidade, como já aconteceu com a homossexualidade umas décadas atrás, né? Mas ainda não se conseguiu. E ainda tem outra. Você aqui no Brasil, além de ter todo esse sofrimento para se operar, porque só existem 4 centros no Brasil, 4 SUS, né? Um aqui em Porto Alegre, outro em Goiânia, outro no Rio, outro em São Paulo. Só 4 para o Brasil inteiro. Então, imagina aquele transhomem que mora lá no Amapá, que eu conheço, que ele é chapeiro, ele trabalha da cozinha, ele faz... Chapeiro que faz sanduíche. A gente chama de chapista. A gente chama de chapista aqui. Chapista aqui? Aqui pois ele é chapista. Você imagina que este cara não sofre morando no Amapá, sem nenhum apoio, sem nenhuma referência lá para ajudá-lo. Ele outro dia escreveu para mim, porque eu deixei de ser psicólogo, mas passei a ser psicólogo virtual agora no Facebook. Então, eu atendo a garotada toda em conflito, né? Já tirei alguns do suicídio, outros, não é só transexuais que me procuram, heterossexuais também, até todo homo, hétero, bi, qualquer coisa. Quantas horas do seu dia você ocupa com isso? Eu notei que você quase todo o meu dia, que eu tenho que me... bom, quando eu não estou viajando, dando palestra, né, eu estou estudando, que eu voltei a estudar agora por minha conta sobre sexualidade, né? Tem muita coisa nova, tem todo o movimento queer que surge a partir da década de 90, né? Porque o Foucault, quando entra, o Michel Foucault, eu estou saindo, ele está entrando, que é o início da década de 80, mais ou menos, né? Final da 70, 80, e eu estou saindo para as cirurgias, né? Eu paro completamente, meu mundo se transforma, eu vou ser pedreiro depois da cirurgia, eu vou ser lavrador, eu vou ser vendedor, eu vou ser pintor de parede. Como é que eu ia sobreviver sem diploma nenhum? Eu faço até o supletivo de primeiro grau, né? Eu passo, claro. Aí, quando chega, por insistência da mamãe, eu faço o supletivo de segundo grau, fico por uma questão em química que eu tinha horror. Eu falei, eu acho um absurdo eu, depois de já estar fazendo mestrado, ter que me submeter a fazer tudo de novo por causa de um país que é incapaz de reconhecer a minha situação. Então, tem até um movimento aí querendo me dar o título de honoris causa como psicólogo. Falei, eu aceito. Como honoris causa, eu aceito. Porque, na verdade, deveriam até me pagar uma indenização. Está tudo que eles me tiraram por causa disso, né? Não me reconhecerem, isso tem... Agora eu já estou com 7 próteses no corpo, nenhuma sexual. Enfim...
eu mal posso andar, eu tive um processo de artrose, mas aí já estou no final, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu caso 4 vezes, todas as relações minhas são relações profundas, amorosas. Estou no meu último casamento há 16 anos. E eu, aos 37, no 3º casamento, a minha mulher engravida, não de mim, obviamente, porque eu sou estéril enquanto homem. E eu, claro, os chifres doem, né? Mas eu também descrevo com detalhe no livro. Está todo mundo querendo saber, mas foi uma batalha seríssima. Mas eu dou uma volta por cima e digo, puxa, a vida está aí, de repente, a chance que eu sempre quis para ser pai. Está vindo aí, eu vou jogar fora? Não vou. E não joguei. E não me arrependo. Foi o maior presente da minha vida, foi o meu filho. Ele hoje está com 25 anos, formado em engenharia, como eu gosto de brincar, né? Optou pelo heterossexualismo, o que eu vou fazer? Mas ele também sofre homofobia, porque eu tentei criar meu filho de uma forma que não se tornasse um homem como essa cultura faz e obriga os homens a serem, a carregar o mundo nas costas, a ser um atlas, a ter que estar sempre desafiando e comprovando que é homem. Né? Como eu gosto de brincar, o homem passa metade da vida provando que é homem, a outra metade provando que não é viado. Então, é cansativo, né? Ser homem é extremamente cansativo, não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo, né? É um peso muito grande e sem o alívio da emoção que o mundo feminino tem de tão bom e tão bonito. Você tem que ser o macho adulto branco, sempre no comando. Exatamente. Da pequena burguesia também, de preferência, para fazer a linhagem, né? Do protótipo do que é o ser normal. Então, eu criei meu filho... primeiro, ele não gosta de futebol. Você imagina um homem que não gosta de futebol, né? Eu não gosto. Nunca liguei para futebol. Só assisto Copa do Mundo, essas coisas, não sei nem... Enfim. E ele também é do mesmo jeito. Aí eu descobri, um dia que ele virou e disse para mim, papai... eu falei, o que você faz na hora do recreio da escola? Ele devia ter uns 10, 12 anos. Ele falou, eu fico na biblioteca lendo revistinha. Eu falei, mas por quê? Ele disse, porque os meninos vão jogar futebol e eu não quero, não gosto. E aí eu descubro que meu filho é chamado de viado na escola porque não gosta de futebol. E é chamado de viado porque é um garoto que sabe chorar. É um garoto que levava porrada e não batia, porque eu dizia para ele não bater. Eu falei, olha só, a gente tem boca para conversar, é para dialogar. Para que bater? Mas eu vi que o mundo não é bem assim. Ele tomava porrada, ele tomava tanta porrada que um dia eu falei, dá porrada, aí já era tarde. Ele já não sabia mais dar. Então, mas, em compensação, ele, apesar de ser taxado de viado, né, de sofrer homofobia, porque a homofobia também o heterossexual sofre, não são só os LGTBs da vida. E ele, há um mês atrás, ele está terminando agora um curso que ele está fazendo de pós-graduação, e ele foi de camisa rosa. E aí ele disse, papai, todo mundo zoando de mim porque eu estava de camisa rosa. Eu falei, e aí? Você vai deixar essa homofobia assim no silêncio? Ele falou, mas o que eu digo? Eu digo, diz que você é tão macho que pode usar rosa. Ele gostou. Funcionou. Agora ele vai de rosa numa boa. Mas o mundo é muito difícil. Eu estava vendo. Você quer comprar uma cueca? Só tem azul clara, marfim, preta e branca, basicamente. E bege. Marfim, bege. Vermelha, talvez só em sex shop, né? Você não consegue comprar roupas diferentes de homem, coloridas. Aqui, até nesse shopping, eu vi algumas camisas rosa, mas no Rio é complicado. Né? As camisas são todas iguais, assim mesmo, colarinho, aquele bolsinho aqui básico. Em compensação, um tênis você não consegue comprar só branco ou só preto, ele precisa ter 500 cores juntas. Né? Pois é. Tem várias ditaduras. E não pode... Não,
né? Agora você pode até usar um brinquinho, mas tem que ser na orelha esquerda, porque se for na direita já é viado. Só não, enfim, né? Quer dizer, claro que o mundo está mudando também, os nossos corpos também são invenções sociais, né? Nós fazemos dele o que nós queremos, são plásticos, né? Hoje a gente pode fazer tatuagem, né? Pode botar piercing, pode se operar, né? Qualquer um pode aumentar as mamas, o pênis, menos transexual. O transexual precisa do laudo para fazer isso. Né? E outra coisa também, né? Há uma, vamos assim, bom, eu já tive o filho, deixa eu ver. Agora, depois dessa história toda, eu tive um processo de artrose, que eu não sei, eu sou uma cobaia da ciência, porque eu sou considerado o primeiro cara que se operou de homem para mulher, pelo menos na mídia, que eu saiba. Então, nenhum médico pode garantir o que vai acontecer comigo. Eu entro na menopausa aos 27 anos de idade, em vez de tomar estrogênio, eu passo a tomar testosterona. Né? Então, o que se sabe, assim, de mais objetivo é que a testosterona aumenta o colesterol, né? Isso já está comprovado. Segundo alguns transhomens, assim, amigos meus, eu nunca sofri, mas, enfim, que aumenta a pressão. Eu nunca tive pressão alta durante 30 anos. Fui ter um infarto no ano passado, mas foi uma coisa assim... A tua artrose não é relacionada a isso. Não sei, nem... Não, às vezes não relacionam, os médicos não relacionam. Não, a minha reumatologista disse que é bem provável que seja da testosterona, mas ela não pode garantir, porque não há tempo hábil estatístico de casos para afirmar isto. Né? Meu pai não tem artrose, minha mãe não tem artrose. Claro. Né? E também tem outro detalhe que eu desafio alguns mitos sociais. Por exemplo, a testosterona não é até a gente combate a osteoporose? Combate. A testosterona, nesse aspecto, ela funciona como estrogênio. Ela não descalcifica os ossos, pelo contrário. Eu tenho meus ossos são fortésimos. O meu problema não são os ossos, são as articulações. É diferente. A artrose é um problema de articulação. Então, aconteceu, eu já botei uma prótese na coluna, já cortei as 2 cabeças do fêmur e tive que botar uma prótese também. Enfim, agora, ela acha que mas não pode garantir, né? Enquanto isso, eu vou sobrevivendo, né? A trancos e barrancos, mas eu vou em frente. E aí eu publiquei um livro, em 84. Eu escrevi esse livro logo depois que eu me operei, O Erro de Pessoa, que já está esgotado. Mas esse livro atual... Deixa eu aproveitar que você está falando. O contato com o Antônio Wise vem dessa época em Montevidéu? Não, o Antônio Wise, né, o dicionarista, né, talvez o maior dicionarista brasileiro, apesar de muita gente achar que é o Buarque de Holanda, né, o Aurélio Buarque de Holanda. O Antônio Wise prefacia o livro do João, e eu gostaria de saber como é que se dá o contato com o Antônio. O Antônio Wise é uma figura também, o Antônio. Quando o Darcy Ribeiro fez 60 anos, ele deu uma festa no Forte de Copacabana. E eu fui a essa festa. E lá nessa festa tinham muitas pessoas. Tinha, inclusive, a mulher do Noel Núteus, que já tinha falecido, a Elisa Núteus, que era muito minha amiga, e era muito amiga também da Danusa Leão, que estava na festa. Aliás, me deu uma paquerada descarada. E, Tigrão, hein? Pois é, e naquela época eu nem era homem ainda direito. Enfim, e também estava a Elisa Núteus, e a Elisa Núteus. E aí, eu conversando com a Elisa, eu disse que tinha escrito um livro e tal, que estava engavetado, desde 77, que eu tinha escrito, de 77 a 70 anos, passei 2 anos escrevendo esse livro, mas eu engavetei o livro porque... Primeiro, a minha mulher não queria e tal, ficou receosa da mídia, de ser descoberta. Tudo era crime, né? E aí Mas eu, no fundo, achava que eu tinha que publicar. Porque era preciso que as pessoas conhecessem o que era a transexualidade. Eu sabia que a minha história tinha uma importância para esclarecer os outros e tal. E aí eu dei o meu livro, a Elisa falou, deixa eu ler esse seu livro. Se ele for bom... eu dou para o Wise ler.
que era amigo dela, para Ruth, a mulher dele. Eu sei que uma semana depois, a Elisa me liga, João, Ruth amou seu livro. Olha, ela quer te conhecer. E faz questão, penso que você vá na casa dela, eles moravam num apartamento na Lagoa, e eu fui, e acabei frequentando a casa deles também. Eles eram uma figura fantástica também. Eles também não tinham filhos, a Ruth e o Antônio. O Antônio Weiss foi diplomata, era um grande filólogo, foi o responsável pelo esse dicionário e morreu em 99, antes do dicionário terminar. Era um homem cultíssimo, mas extremamente simples. Ele era de origem libanesa. Chegava na casa dele, ele estava de bermuda, e ele tinha umas pernas arqueadas assim, era bem magro, assim, era uma figura muito engraçada. Mas é que ele falava com você também com uma humildade, embora com um vocabulário riquíssimo, e eu não tinha a menor vergonha nenhuma. Falava, uai, que palavra é essa? Eu não estou entendendo. Aí ele traduzia para mim, mas aquilo fazia parte do vocabulário dele normal. Ele não fazia aquilo para esbanjar a cultura. E até que ele virou para mim um dia e disse, eu vou fazer o prefácio do seu livro. Cara, eu quase caí duro para trás. Não foi um pedido meu, foi um oferecimento dele. E ele faz um belíssimo prefácio, tanto que eu repito nesse livro. Esse livro, Viagem Solitária, é uma releitura do Erro de Pessoa, só que muito mais completo, né? Vai até a idade atual, tem toda a minha paternidade no livro, que o primeiro não tem, tem muitas coisas, capítulos que eu tirei do primeiro recoloquei. O primeiro esgotou, né? Mas não entrou em debate no país. Né? Esse já é um livro que se debate, você tem ido à mídia, né, conversar. Tá, nós estávamos num momento diferente, estávamos recém voltando à democracia. Com certeza. Né, quer dizer, tinha todo ainda uma... Não, ainda não tinha voltado à democracia. Não, já estávamos na abertura democrática. Eu tenho entrevista para a mídia de Costa. Eu tenho uma entrevista, quem quiser ver no YouTube, que o Antônio Weiss, inclusive, dá um depoimento no programa Provocações. Eu tenho duas publicações, dois vídeos no Provocações. Um de 84, através da Rede Manchete, que é até minha irmã que faz a entrevista, que ela é jornalista. E tenho um, agora recentemente, em 2009, que eu também não mostro a cara. Eu só vou mostrar a minha cara pela primeira vez ano passado, em outubro, de frente para o Gabi. Porque eu consulto um jurista, um advogado, que é o nome dele? Sérgio Bermudes. O Sérgio Bermudes, né? Que é muito amigo da minha irmã e meu amigo também, enfim, um cara muito gabaritado. E ele disse para mim que, olha, você não tem, ninguém pode te incriminar. O documento que você tirou não foi para lesar a União, não foi para lesar ninguém, foi apenas para você poder se articular socialmente. Como é que você iria sobreviver sendo um homem com um documento feminino, né? Além disso, estaria prescrito, né? Porque tem mais de 20 anos. Enfim, então ninguém pode fazer nada contra você. Então, depois que ele me disse isso, eu tomei coragem e mostrei a cara na mídia, né? Mas aí você conversou com o teu filho e com a tua esposa, né? Eu fiz um... Ela começou aí, inclusive, em casa com o filho? Não, eu antes de aparecer na mídia, depois que eu falo com o advogado, eu converso com a minha mulher e com o meu filho sobre essa possibilidade, né? Os dois ficam meio receosos, assim, e tal, e aí eles acabam... o Zueni Ventura foi quem me deu força para publicar esse livro atual, né? Foi, inclusive, quem entregou a Leia o livro, né? Eu dei o livro para ele ler, porque a mulher do Zueni Ventura, a Mary Ventura, também é jornalista e também me entrevistou naquela época, 30 anos atrás. Ela me conhecia. E, então, Pera, já me perdi. O que eu estava falando? Não, De como é que você acorda com a família? Como é que você acorda com a família, a minha mulher pública? E meu filho. E aí eu faço um trato com eles, né? Eu digo, olha só, vamos dizer assim, eles concordam, né? Eu isento da minha mulher, nunca aparece, nem meu filho da mídia. Só eu. Tá, mas aí tem uma curiosidade seguinte. Durante toda a vida tu tem um filho, tu tem uma esposa. Quem é que sabia, fora eles, obviamente, mas do teu círculo de amizade? Todos. Todos. E os amigos, os amiguinhos do teu filho ao longo do primário, do ensino dele, como é que funcionou isso? Que eu saiba, não. E agora, porque ele deve... Bom, agora é uma incógnita, porque depois que você aparece na mídia, né,
do jeito que eu estou aparecendo, Você fica eu não sei mais monumentalizado, quem né? é que me conhece, quem não me conhece, entendeu? Eu fui ali comprar um paletó, aí perguntei ao rapazinho onde é que era o banheiro, ele olhou para mim e falou assim, era você que estava no Jô? Quer dizer, então, é bem provável que muita gente, muitos colegas do meu filho, né? Por exemplo, o trabalho da minha mulher, né? Ela trabalha no museu. É claro que deve ter gente lá que me viu, mas ninguém fala nada. Porque tem uma coisa, ser celebridade marginal é diferente de ser celebridade... Ou porque tu criou o respeito? Como assim? Não, tem duas questões aí, né? Tem a questão da celebridade, né? E tem a questão do respeito. Você não está brincando com isso. Você não está. Mas... As pessoas sentem que há uma. Acontece uma monumentalização. Exatamente. Eu né? observei também Esse é o o processo, seguinte, né? quando a pessoa me reconhece, ela está dizendo que ela é cúmplice da história. E nem sempre ela quer se dizer que está cúmplice da história. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estava no hospital tirando sangue. Uma hora lá, eu tinha tido um perec-pec, fiquei lá tirando sangue, tinha uma senhora do meu lado com um filho. A gente ali. Aí não tinha nada que falar, eu virei para ela e falei assim, depois de meia hora em silêncio, eu falei, poxa, seu filho é a sua cara. Aí ela virou para mim e falou, eu te vi na Gabriela. É tudo que ela precisava. Era um gancho. Ela precisava do uma gancho, abertura, né, para poder dizer que tinha me visto na televisão. Então, é diferente, né? Se eu fosse um Janequinho da vida, assim, né? Todo mundo teria um bom prazer. Puxa, olha lá ele, tal, me dá um autógrafo. Nunca ninguém me pediu autógrafo. Pelo menos desconhecidos. Mas Nem eu estou preocupado com isso. Mas me dá a ideia também que as pessoas não zoam literalmente, né? Mas é que eu acho que tem uma coisa também de As não saber pessoas como sabem lidar. que tu tem conteúdo nisso, né? Bom, fala. Eu fico pensando assim, as pessoas também, como é um assunto, a tua história é antiga, mas o assunto vem à tona agora que está se tratando de uma forma aberta, me parece muito que as pessoas não sabem como lidar com isso, né? O que eu vou dizer ou como me posicionar, porque a gente teve exatamente essa experiência agora na loja. Ela ficou olhando para ele e disse, eu te conheço, e ali ela parou. Como se ficasse uma vontade... eu tinha esquecido. A mulher do caixa, quando eu fui pagar o paletó, eu comprei um blazer. Ela falou, eu te conheço. Pediu a minha identidade, eu estava sem identidade, tinha deixado aqui, né? E é uma coisa do tipo assim, eu sei. Eu falei, deve ser da televisão. Ela para. falou, Aí ela falou, qual programa? Eu falei, sei lá, Jô Soares e a Gabi. Mas eu tinha até esquecido desse lance. Mas eu escrevi esse livro com a finalidade. É o único livro escrito em português sobre uma autobiografia minha. Eu conto tudo, não poupo nada, falo tudo mesmo, sem medo das palavras. E é um livro que qualquer um pode ler, não precisa ser transexual para ler, nem homossexual. É um livro que transcende essa dimensão da sexualidade. É um livro que fala, de certa forma, de cidadania, dos direitos, os direitos, enfim, humanos. Né? Um livro, como diz o Antônio White, né? Leiam-no e humanizem-se. Quer dizer, é um livro, sobretudo, para humanizar, para fazer as pessoas se flexionarem, poderem ver que existe uma diversalidade, né, de sexualidades. A gente acha que só existe homem e mulher e acabou. Não, não é assim. Né? A sexualidade humana é um contínuo quase infinito, vamos dizer. Né? E a gente tudo é plástico e maleável, e se recria, e se refaz, e se repete, ou não, enfim, vai se modificando ao longo disso. Então, hoje, quem teve, às vezes, uma longa relação heterossexual a vida toda, e, de repente, se torna... Porra, eu agora virei homossexual, me apaixonei por um homem, eu sempre fui casado com uma mulher, e agora acabei meu casamento, me apaixonei por um cara. Como é que pode? Aí, quer dizer, claro, tudo pode, desde que você se permita isso, desde que você flexione isso. Né?
a gente tem dentro da gente um potencial que a gente nem conhece, porque a sociedade não permite, né? Sobretudo no âmbito da sexualidade. Então, quantas vezes, né, as mulheres se permitem muito mais que os homens nesse aspecto, né? Talvez porque elas sejam mais organizadas, elas tenham uma identidade mais bem definida. Eu acho as mulheres fantásticas, eu sou completamente feminista. Eu me tornei um transhomem, mas um transhomem feminista. Eu sou um cara que defendo arduamente as mulheres, até porque se continuam oprimidas, continuam ainda ganhando menos que os homens, mas elas, graças a elas que existiu um movimento feminista, graças a ela que a questão de gênero foi questionada, foi levantada, né? Claro que tem muitos homens que contribuíram para isso, a maioria gays, né? Mas que contribuíram, e é quem mexe o mundo, que faz pensar, porque os homens, para que se organizarem se eles já são poderosos? Se eles têm a faca e o queijo na mão? Para que se questionarem? Hoje nós estávamos conversando, né, sobre isso. Eu perguntei, o que é ser homem? Alguém aí já tem a resposta? Podemos entrar no debate, né? Ou falta alguma coisa? Eu acho que tem uma coisa interessante, né, nesse momento. Me parece que você tem dois turning points, né, dois momentos de... Você tem vários momentos que você vira a trajetória, né? Mas você tem esse aos 27 anos e tem um outro grande que eu acho que passa a ser uma contribuição pública, que é o momento em que você se apresenta, que você mostra o rosto, né, que você publica o seu livro e vai adiante. Fazendo um paralelo pequeno, onde eu acho que as portas não são portas, são represas que você abre, né? Eu morei um bom tempo no exterior, jornalista, e escrevia para grupos de jornais daqui. E conhecia um adido cultural brasileiro lá no exterior, né? Porto Alegre é uma cidade pequena, é melhor não ficar diminuindo muito para não chegar na pessoa que eventualmente não quer contar essa história Porto Alegre, toda. cidade pequena, é primeiro mundo no Brasil. Mentalmente, ela é cidade Foi pequena. a única que deu carteira social, nome social para as transexuais e travestis. Perfeito. Merece uma salva de palma Porto Alegre por causa disso, viu? Merece. Perfeito. Mas, olha, nós estávamos morando no exterior, ele me passa um livro dele, né, um manuscrito, de computador, óbvio. O título era Memórias de um Homossexual. Isso, um diplomata de carreira. Ele me pergunta, Marcelo, o que você acha? Né? Eu digo, o livro está excelente, mas você vai publicar ele na Ativa? É a pergunta que todo mundo fazia a ele também no momento. Bom, ele se aposenta, retorna a Porto Alegre. E aí ele, né, volta ao assunto comigo. E eu digo para ele, bom, você está aposentado. Ele disse, você sabe que todos os meus amigos dizem que eu não devo fazer isso, porque eu não sou mais um diplomata na ativa, mas a minha posição social é a de um diplomata. Bom, resumindo, a história dele, perto da sua, é amendoim, é peanuts, né? E eu acho que o que tem de bacana é quando você pega o limão e transforma em limonada, né? Quando você pega e não abre porta, você abre represas, né? E faz esse trabalho que você está fazendo de orientar, né, gente que está começando na vida ou gente que está no mesmo estágio desse meu amigo e, gente, né? E ele publicou o livro? Publicou. Qual é o nome do livro? Memórias de um Homossexual desde a Infância. E qual é o autor? Isso não vai vender o livro dele? É proibido? Ainda não está publicado em português. Ainda não está publicado em primeiro? português. Está publicado na França. Está publicado na França, né? Ainda não está publicado em português. Em respeito a isso... Oi? Ele assumiu o nome real? Na publicação estrangeira, sim. Agora vai todo mundo procurar. Eu não vou fazer essa revelação contra a vontade. Mas ele não né? disse. Ponto.
Para vocês verem, quer dizer, até o próprio autor acaba, né, introjetando a homofobia, né? Isso é uma característica também que ocorre dentro do movimento LGTB, e não só dentro do movimento LGTB, né? Em todos os movimentos onde seriam minoritários, não no sentido estatístico, mas social do termo, né? Que eu estava até comentando isso aqui, quando, por exemplo, no racismo, você vê a mãe preta torcer a orelha do filho e dizer faz serviço de branco. Né? Ela própria, ela introjeta esses valores ditos majoritários, né, para empregar, de uma certa forma, dentro, usando o preconceito contra ela mesma. Isso também acontece com os homossexuais, né? E, bom, existe um medo da homofobia, não é à toa que tem muito homossexual já se pedindo asilo no Canadá e em outros países, porque a homofobia está muito séria aqui no Brasil, seríssima, né? E são crimes com crueldade, requintes de crueldade, né? Na Avenida Paulista é quase diário. Nós vamos falando do Grotão. No Grotão, a gente não tem a estatística, nós estamos falando da Avenida Paulista, né? Ataques a homossexuais, transexuais, de qualquer gênero, né? E sexo, são diários na Avenida Paulista. Segundo o Grupo Gay da Bahia, a Bahia é o país que mais mata, que mais morre transexuais, travestis e gays. Porque, na verdade, eu tenho o maior respeito pelos travestis. Porque, primeiro, nem todo transexual quer se operar. Isso também é uma mentira que é preciso que fique esclarecida aqui. Né? Um transexual nunca é igual ao outro. Não é porque é transexual que é igual ao outro. Um homossexual, um gay, não é igual ao outro gay. Cada um é uma pessoa que transcende a sua sexualidade, assim como um hétero não é igual ao outro hétero. Né? Não é porque você é hétero que você... Né? Cada pessoa é uma pessoa, a sexualidade é apenas um dado da sua personalidade. Né? Deveria ser um dado secundário, né? Mas não é. É tão forte que quase que o cara não... Se ele for hétero, ninguém fala. Mas se ele for gay, a primeira coisa que sai na mídia, o gay que é economista... Né? O gay, a travesti que agora assumiu o parlamento na Polônia. Né? João, foi na Polônia, né? Não foi na Polônia? Foi na Polônia? Acho que foi. Foi na Polônia. Teve uma transexual que é vereadora agora, enfim. Existe. Sabe quantos professores tem transexuais e travestis no Brasil estatisticamente confirmados? 46. E o travesti, ou gay efeminado, vamos dizer assim, ele sofre uma homofobia tripla, porque a homofobia começa dentro de casa. Quer dizer, os próprios pais, quando descobrem que o filho é gay, né? E um gay, se for sobretudo muito efeminado, né? Que chamam de mulherzinha, olha só, mulherzinha é sinônimo de viado. Você vê que mulher não vale nada, né? Vale nada. Quer dizer, só a terminologia já dá para você perceber o nível de discriminação, né, da homofobia em relação à mulher. Pois bem, quando os pais descobrem, de uma maneira geral, né, expulsam o filho de casa, menor de idade, e acaba nas drogas ou na prostituição. E o que o Estado faz por essas pessoas? Nada. Absolutamente nada. Ninguém dá emprego. Agora, a Tailândia está dando emprego para os transexuais, como a aeromoça. A África do Sul também teve essa brilhante iniciativa. Né? Por que não contratam transexuais, por exemplo, para fazer papéis de transexuais nas novelas? Tem grandes atrizes. Por que tem que ser homem, tem que ser mulher? Por que não pegou essa turma? Né? Agora, para as Olimpíadas, guias turísticos, elas falam várias línguas, porque já se prostituíram em vários países. A maioria fala espanhol, fala italiano, fala francês. E é importante também ressaltar que a travesti, vejam que eu falo a travesti, né? Porque elas normalmente têm, né, quando é de homem para mulher, no sentido, nascem com o corpo de homem, mas têm uma identidade feminina, assim como as transexuais também. Elas são mulheres também. Né? E isso também foi uma discussão muito séria no movimento feminista, que não quis aceitar as transexuais e as travestis no movimento feminista. Sabe por quê?
Não tinha vagina. Será que ser mulher tem vagina? Mas que definição mais pobre, né? Quer dizer, a vagina também, o teu útero. Acaba endossando o machismo também. Exatamente. Quer dizer, a grande parte das mulheres são altamente machistas. Fala, querido. Essa concepção, assim, dessa perspectiva feminista, né, é uma coisa que é muito clara, que elas concebem a construção de mulheres a partir da vagina. Nasceu mulher, então vai ter toda uma construção, como tu bem falou no começo, tem roupa, tem brinquedo, e etc. As pessoas que fazem um trânsito homem-mulher não passam por esse processo. Então, segundo elas, não são construídas femininas. Mas, enfim, também é uma coisa mais antiga, assim, né? Existe toda uma mudança de perspectiva. Aqui teve um encontro feminista que aceitaram todas as pessoas que são, de fato, construídas no termo plural da palavra construída mulher. A palavra vagina implica em mais uma coisa, na questão da reprodução. Né? A gente vamos um buraco mais embaixo ainda, né? Mulher nasceu para parir. Essa que é a verdade. Né? Então, é uma cobrança tão forte que, se uma mulher hétero resolve optar por não ter filhos, ela paga um alto preço na nossa cultura. Né? A cobrança é séria. Cadê meus netos? O que é? Você é estéril? É o marido que é estéril? Quer dizer, a mulher não tem direito sobre o próprio corpo ou sobre a própria vida. Né? Já visto que até hoje o aborto também, né? Ela não pode. Quem paga o preço são as mulheres pobres, né? E essas morrem. Né? As ricas podem pagar ótimas clínicas clandestinas. As pobres não, morrem. Então, é uma coisa muito séria essa questão do aborto também. Quer dizer, mas o Estado é que decide sobre o seu corpo, né? Como é o caso dos transexuais. Né? Quer dizer, o Estado é que diz se você pode operar ou não. Qualquer hétero aqui pode aumentar seu pênis como quiser, ficar desse tamanho se quiser. Né? Diminui nunca quer sempre aumentar o pênis. Né? Mas, agora, nós não. Nós, se quisermos, tem que ter o papel dizendo que a gente é doente mental para poder conseguir uma mudança corporal. Né? Então, fala, querida. Já acabou a hora. A gente pode fazer depois continuar... Já, acabou. Pronto, acabei. Porque o João vai ter agora a sessão de autógrafos, mas a gente pode seguir mais um pouquinho para a gente finalizar a gravação. Não vai dar tempo, mas assim, o que o João está trazendo, que eu acho que é super importante, que a gente recebe muito em consultório, é a questão do sofrimento psíquico, porque essa questão homofóbica não é só o ato em si de matar ou de agredir uma pessoa. As pessoas se deprimem e se suicidam em função do preconceito e da marginalização onde são colocadas. E a gente recebe isso de uma maneira muito tocante. Eu estava falando para o João que me tocou muito no livro, o relato dele sobre a infância, sobre esse não reconhecimento, né, de como eu sou dentro, de como as pessoas fora não me reconhecem da maneira que eu me vejo. E ele fez um recurso, o recurso da fantasia na infância é sensacional por isso, porque ele fez uma brincadeira do Zé e do Zeca, que vocês vão ler no livro, que eu acho que foi salvadora. Não conta, não. Não vou contar. Mas, assim, no consultório, a gente recebe crianças muito novinhas, eu já tive pacientes de 5 anos, com essa consciência dessa diferença, e o sofrimento psíquico dessas crianças é doloroso. Eu estava até conversando com ele. Quem é que dá... A gente tem livro infantil para criança, por exemplo, para a gente dar forma a essa angústia, para a gente ajudar essa criança a se perceber nesse mundo. Então, só para trazer que a homofobia, e nesse sentido que eu falei, que assim, tem um tanto de Porto Alegre que é muito avançado, mas a gente tem uma mentalidade, às vezes, de cidade pequena, porque aqui todo mundo se conhece e fala de todo mundo, e a homofobia é muito forte, né? E, nesse sentido, eu acho que a tua trajetória é fundamental, que é de trazer para os outros, porque assim a gente também, de maneira geral, não toca no assunto, o mundo hétero não entra nisso, as pessoas não sabem do que se trata, e tem uma ideia, sim, de marginalização. E quando tu chegas com esse discurso, eu acho que a gente estava conversando também, estruturado, e diz para as pessoas, bom, oficialmente eu sou diagnosticado como doente mental. Né? Diz, bom, se isso é ser doente mental...
Então tá ótimo. Eu acho que um grande acerto do seu eixo é o seguinte, eu acho que não sei se o Felipe vai nesse mesmo pensamento. Você para de estratificar as coisas e unifica uma questão. Você olha o ser humano, porque nós estamos em época muito especializada, ou seja, como você estava falando, as feministas, não, você não é, né, você não se enquadra. Nós estamos cada vez mais específicos. Você tem o assunto, as cenas culturais também estão diferentes. Aquele conceito que a gente tinha do gay, lésbica e simpatizante, o GLS, se pulverizou. Você não tem mais lugares que têm isso. Você tem o lugar que é só das meninas, que gostam de meninas, você tem só o lugar dos meninos, que gostam de meninos, você tem o lugar do pessoal que se veste de couro preto, você tem... Né? Já visto os banheiros, aliás, é interessante, porque está tendo tanta confusão agora por causa do Laerte, ainda bem que o Laerte apareceu. Porque o Laerte eu acho ótimo, porque é aí que confunde mesmo que é bom. Né? Porque ele nasceu homem, ele é casado namora uma mulher há muitos anos, né? Pretende continuar com ela e está se permitindo botar para fora toda uma identidade feminina, sem nenhuma pretensão de se operar, pode até se siliconizar se quiser, ele pode tudo. Né? E pode chamar ele no feminino, ele atende, pode chamar no masculino, ele atende. Então, ele bagunça com exatamente os chamados transgêneros, que, aliás, essa palavra eu acho ótima, porque todo mundo deveria ser transgênero, no sentido de transcender o gênero. Né? Quer dizer, você é transexual, você é travesti, ser humano, você é crossdress, e tem milhões de nomes, e como se fosse cada um identidades específicas. Isso eu acho também um grande mito. Na realidade, né, o que importa é a pessoa. Porque tem até a noção de que ser homossexual não é apenas... Você pode transar com homem, desde que você coma, entendeu? Se você dá, aí é que não pode. Você conhece aquela... Se você dá, aí que você é gay. Você conhece aquela piada, né? Se você é homossexual... Não, eu não sou homossexual, meus namorados são. Eu não conhecia, essa é boa. Gente, pois agora, se o marido come o cu da mulher toda noite, ele é hétero. Agora, se ele come o cu do homem, ele é homo. É uma questão de localização do cu, né? É uma questão de localização geográfica. É uma questão de localização geográfica para definir uma identidade, né? Quer dizer, se a gente for cutucar a coisa, a gente vai ver que uma bobajada danada, como a gente é preconceituoso, como a gente julga o outro. Quem somos nós, né? Olha para o céu, olha para as estrelas, vê que bosta que nós somos. Então, é uma pretensão desgraçada. E o meu livro é exatamente isso, é para desconstruir esses valores todos que a gente cimenta. Que a gente cimenta, que fica um bloco duro dentro da gente, quem paga o preço é a gente mesmo. Né? Eu costumo dizer que o amor não é uma questão de gênero, é uma questão de gente. Né? Tendo amor, João... Muito obrigada pela tua presença. Te agradecemos. Gostaríamos que tu pudesse voltar a Porto Alegre para nos ensinar mais um pouco. Tá ok? Obrigada.